Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do podcast sobre jurisdição. Um podcast feito para você, estudante, advogado ou aqueles que são apaixonados pelo direito. E depois de um merecido descanso, nós estamos de volta, com temas de extrema relevância social e convidados especiais. E a nossa convidada de hoje é a doutora Irley Correia. Ela é advogada trabalhista, professora e especialista em direito do trabalho e docência. E o nosso tema é mudanças e inovações no direito do trabalho. Muito obrigado, doutora Irley, por ter aceito aí o nosso convite para esse podcast. Olá, eu que agradeço, Eduardo, pelo convite. É sempre uma honra e muito prazeroso falar de uma das minhas paixões, que é o direito do trabalho. Que bom. Então nós vamos começar, assim, nós temos vários temas, né? Porque o próprio tema do nosso central do nosso podcast são as mudanças e as inovações do direito do trabalho. Mas antes disso, eu gostaria de entender em que momento que de repente houve uma mudança no direito do trabalho mais significativa. E eu digo isso por quê? Porque antes se nós olharmos há alguns anos atrás, nós temos muito o Poder Judiciário olhando em prol do reclamante, né? E aí, num determinado momento da história, a gente percebe que esse olhar também ele passa a ser para a reclamada, né? E eu digo no sentido de, por exemplo, a propositura de ações, a condenação de uma eventual sucumbência, honorários em caso de perda por parte do reclamante. Isso hoje, nos dias atuais, isso ainda é válido? Essa mudança ela foi significativa? Nós tivemos, no decorrer aí dessas décadas, né, porque a gente fala de um direito que surge, de um ramo, né, do direito que surge numa época Vargas, né, numa era totalmente de ditadura, e a gente sabe o motivo específico da criação do próprio direito do trabalho, né? É óbvio que com o decorrer do tempo nós tivemos toda uma evolução nesse sentido, mas o direito do trabalho não deixou de ser o famoso paternalista, que isso já veio do próprio Getúlio Vargas, né? Que pregava nesse sentido. Só que eu sempre fui muito contra com esse pensamento de que um ramo do direito, ele surge somente para beneficiar um dos lados, uma das partes, né. Eu não consigo ter essa concepção. Apesar de ser advogada trabalhista, e a gente sempre ter essa noção de que advogado trabalhista parece que é só pró-empregado, né, só pró-reclamante. Falo: "Gente, direito do trabalho, direito trabalhista, advogado trabalhista, a gente tem a atuação dos 2 lados, né, para as 2 partes". Eu posso tranquilamente, advogar para a parte reclamante, como eu posso advogar para a parte reclamada. E eu vejo isso até um pouco e muito saudável para o direito e para o profissional, porque ele acaba, conhecendo os 2 lados, e quando ele vai efetivamente atuar nesse sentido, pelo menos para mim, fica muito mais tranquilo. Porque eu sei o que eu estou falando, como que eu vou argumentar, porque eu conheço a postura tanto do empregado quanto do empregador naquela situação. Então eu continuo mesmo tendo essa concepção, vem com todo esse paternalismo sim, sem dúvida nenhuma, mas em 2017, com a reforma trabalhista, apesar de todas as críticas, com base nela, também fiz muitas à época, porque muita coisa precisava ser modificado na CLT, porque a gente, de novo, está falando de uma legislação dos anos 40, e em 2017 precisava mexer em muitos pontos específicos e, no entanto, passaram despercebidos. Mas algo que se fez, que foi muito, vamos dizer, em 2017 a crítica foi muito grande, foi essa questão de ter um rigor maior ao poder conceder a gratuidade. Porque isso, daquele momento para cá, começou a qualificar, vamos assim dizer, as iniciais trabalhistas. Deixamos de ter aquelas iniciais simplesmente para falar: "Ah, vamos aqui pleitear 50.000 de condenação", e chegando em audiência, se a empresa oferecer 5.000, tá de bom tamanho. Afinal de contas, eu não vou ter perda, né? Não vou ter perda, só que esquecia, de novo, que a perda era para a empresa.
Porque para a empresa estar ali na Justiça do Trabalho, ela tem todo um custo. Ela tem custo com preposto, que é quem vai representá-la. Ela tem custo com advogado. O advogado, dependendo da quantidade de tempo do contrato de trabalho, para elaborar a defesa, a contestação, tem que analisar mais de 50 documentos. Então, ou seja, a empresa tem todo um custo. Então, o custo não tinha para o reclamante, na concepção dele. Uhum. Só que isso gerava um custo, não só para a empresa, como também para todo o judiciário. É toda uma máquina judiciária que está ali para atender aquela questão. Né? Então, ou seja, você pleiteia 50, mas 5.000 você aceita e está de bom grado? Então, nesse sentido, a reforma trabalhista melhorou bastante. Bastante. Hoje em dia isso é visto já dessa forma mesmo. Visto dessa forma. Tanto é que quando eu pego hoje que eu dou assessoria também para algumas empresas, a gente percebe como que as iniciais elas estão enxutas, vamos assim dizer. Houve essa mudança. Então, todos aqueles pedidos que eram colocados simplesmente para colocar e para aumentar a condenação, deixaram de existir. Até porque eu acredito assim, quando o cliente já chega no advogado, o advogado já fala: olha, hoje a gente tem essa mudança, então vamos nos ater ao que realmente importa, a eventuais verbas que você realmente deixou de receber, né? Porque isso pode te causar lá na frente um impacto financeiro. E aí o reclamante também já pensa duas vezes. Eu vejo isso como um ponto muito positivo. A minha pergunta foi no sentido porque, assim, não acompanho tanto a parte de trabalho, mas eu acompanhei um pouco da reforma, né? E eu queria saber se hoje isso ainda continuava assim, firme, né? Se os juízes ainda estavam com esse olhar firme no sentido de não, se entrou, se pediu coisa que não tem que pedir, haverá sim um risco de uma eventual sucumbência, né? De uma condenação. Sim, e um pouco além nesse sentido, hoje a questão da aplicação da litigância de má-fé cresceu muito na trabalhista. Coisas que a gente não via, inclusive na fase recursal, hoje eles já estão aplicando. Então, você pega um exemplo aqui, você pega lá, você faz a interposição do recurso de revista. Recurso de revista não subiu. Você vai e agrava de instrumento. O tribunal também fala, não tem matéria, já está mais do que claro, não preenche os requisitos sumulares. Vou e agravo interno. No agravo interno, dependendo da tese, a matéria que você continua defendendo, você pode ter certeza, Que vai vão levar aplicar a litigância esse de de má-fé. má-fé. Interessante. E assim, temos vários pontos inovadores, né? Um deles é a questão do atraso ou das irregularidades no recolhimento do FGTS. Quando isso ocorre, pode acontecer a rescisão indireta do contrato de trabalho? Pode. E aí parece um pouco, né, quem vai aqui nos ouvir, fala: "Não, mas isso não é inovação, isso não é novo, isso sempre existiu". Isso sempre existiu, sem dúvida nenhuma, porque nós temos lá na CLT, o próprio artigo 483, a letra D da CLT, já deixa clara essa questão do não cumprimento de obrigações contratuais gera a rescisão indireta. Que nada mais é do que a famosa falta grave praticada pela empresa, pelo empregador. E uma das possibilidades, das hipóteses legais, é justamente a falta de recolhimento do FGTS. Só que isso, quando a gente fala em justiça do trabalho, onde você tem vara do trabalho e tribunais regionais, nós tínhamos de tudo. Nós tínhamos juízes que entendiam dessa forma, nós tínhamos tribunais regionais, estados que entendiam também dessa forma, só que nós tínhamos o inverso. Juiz que olhava e falava: não, mas aqui eu não tenho o não recolhimento, eu tenho o recolhimento parcial. Então, para caracterizar a rescisão indireta, eu tenho que ter a totalidade, a falta total de recolhimento, e não a parcialidade, né? Ou parcial nesse sentido. E agora, recentemente, faz coisa de um mês, o TST já definiu essa questão. Ou seja, recolhimento total ou parcial, a falta, né, na verdade, do recolhimento do FGTS gera a rescisão indireta do contrato de trabalho. E existe, por exemplo, o entendimento, ele se estende a um tempo mínimo? Por exemplo, deixou de recolher 3 meses, ou, por exemplo, já não recolheu em um mês, e já é possível fazer a rescisão indireta? O tema que foi estabelecido, né, o TST ele não deixa claro esse ponto, como na verdade a gente nunca teve. A mesma cautela que a gente sempre utiliza
ao se aplicar uma justa causa, que está lá no 482 da CLT, que é quando o empregado pratica a falta grave, então a cautela e as orientações para as empresas é sempre no sentido de que é falta grave o suficiente que justifica uma rescisão por justa causa, porque, queira ou não, a falta grave, a justa causa, é a maior punição que se aplica a qualquer empregado. Então, é grave o suficiente? É. Então, aplica. O mesmo poder de dissenso nesse sentido, o empregado também tem que ter. Então, assim, você foi lá, você consultou o seu extrato analítico do FGTS e você percebeu que a empresa, naquele mês específico, não fez o recolhimento. Já vou entrar com a reclamação trabalhista para isso, principalmente pleiteando uma rescisão indireta? Não, porque pode ser que seja um atraso, inclusive da própria instituição, da própria Caixa Econômica Federal, que isso é mais do que comum. A empresa faz o recolhimento da guia, paga tudo normalmente, no prazo estabelecido, e muitas vezes, por uma questão sistêmica, a Caixa Econômica tem esse retardo. Então, não tem como você fazer de imediato. Porque o próprio juiz vai falar, mas cadê a falta? Cadê? Né? Como Então, que você me comprova? cautela. Cautela sempre necessária. Uma outra orientação também que a gente sempre coloca. Fez a pesquisa, não tem recolhimento. Só que você precisa, naquele momento, você vai financiar um imóvel. Pelas suas contas, você deveria ter X lá na sua conta vinculada do Fundo de Garantia. Só que quando você chega, não tem. Você já vai entrar com a ação? Será que é cabível uma ação nesse sentido? Cabível, o TST já falou que sim. Mas por que não falar antes com o RH? Sim. Ou quem represente da empresa, né? Porque a gente pode ter empresas pequenas que não têm um setor específico de recursos humanos, mas você tem a pessoa que está acima de você, tem seu líder, tem seu supervisor, chega e fala, ó, estou com este problema, porque eu preciso fazer o financiamento, já está tudo aprovado e a entrada, inclusive, é parte do meu fundo de garantia. Só que ele não está totalmente depositado e eu preciso disso. Qual o prazo que vocês precisam para regularizar? Entendi. Né? Porque queira ou não, apesar de ser uma questão legal, só que você tem que ter ciência que você está colocando também em risco o seu próprio contrato de trabalho, a sua subsistência, porque a gente parte do pressuposto que ninguém trabalha somente por amor. Verdade. Você trabalha porque você tem conta para pagar, né? É situação ali, questões alimentares, inclusive. Então, por isso que a gente sempre fala, pondera, cautela, conversa. E aí, a presença, né, e a intervenção do advogado É essencial. essencial, sem dúvida nenhuma. Um outro assunto que está sendo muito ventilado é a questão da revista dos pertences do empregado, né? Como que está o entendimento sobre essa questão? Tá. E aí nós temos 2 pontos, né? A revista, principalmente desde 88, com a Constituição Federal, ela tomou uma posição, uma postura um pouco diferente, vamos assim dizer, até por conta das próprias determinações da Constituição. Então, a gente tem lá no artigo 5º da Constituição, no próprio artigo 7º, várias questões nesse sentido. Só que, ao mesmo tempo, o Poder Judiciário entende o empregador, ele não pode ficar prejudicado. E a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes, bons trabalhadores pagam pelos maus, né? Isso é uma regra e não tem muito o que fazer. Então, tem várias formas da empresa conseguir fazer essa fiscalização, vamos assim dizer. Então, a revista, ela é permitida na bolsa, na mochila, numa sacola que o empregado tenha, tá? Só que essa revista, a empresa ela tem que tomar o cuidado, por quê? Porque ela não pode ser discriminatória. Eu não posso ter lá, Irley e Eduardo saindo da empresa no mesmo tempo. A empresa vira, o gerente vira e fala assim, ô Irley, preciso ver sua bolsa. E deixa o Eduardo passar. E deixa o Eduardo passar como se nada estivesse acontecendo. Pior, Irley e Eduardo trabalhando no mesmo setor. Irley e Eduardo exercendo a mesma função, tendo acesso aos mesmos produtos da empresa. Então, por que verificar, revistar a bolsa da Irley e não a mochila do Eduardo? Então, não posso ter essa revista de forma discriminatória.
O que não é permitido, Eduardo, de forma alguma, é o que a gente chama de revista íntima, que é aquela exposição que muitas vezes eu já ouvi: "Ô Irle, mas isso não existe mais". Ô, gente, é só dar uma passada, assim, muito tranquilamente no site do TST, que vocês vão conseguir verificar a O quanto. quantidade de decisões que a gente tem nesse sentido. Quantas empresas continuam sendo multadas, condenadas por conta de revista íntima? Mas de algum setor em específico? Ou não? Não, Ou isso é muito aleatório? a gente tem muito, né, indústria farmacêutica, até quando trabalha com aquela medicação de alto custo, isso é muito comum, infelizmente. Pedras preciosas, empresas que trabalham com valores, né. A própria Casa da Moeda, não sei se você já leu alguma coisa nesse sentido, eu não sei agora, sinceramente, atualmente eu não sei como que está o uniforme, mas tinha uma época que na Casa da Moeda era como se fosse uma segunda pele. Você entrava, tinha um setor de vestuário e tudo, onde você tinha seus armários, tudo muito bem individualizado, muito bem dividido. Você deixava aquilo lá, já vestia essa segunda pele, passava por um portão, passava por um segundo portão com alguns seguranças e só depois de tudo isso que você tinha acesso ao seu local de trabalho. Essa era uma forma. "Ah, mas isso aí é discriminar? Isso aí é constranger o funcionário? Como é que eu coloco uma roupa tão colada nesse sentido?" Porque era literalmente, tá, era uma segunda pele mesmo, não tinha bolso, não tinha nada, era a entrada das pernas, braços, pescoço e ponto. E para ir para banheiro, você tinha que passar por toda essa entrada novamente, porque os banheiros ficavam fora nesse sentido. Só que se entendeu à época que não era uma forma que a empresa tinha de se proteger, que ela precisava proteger o patrimônio dela. Até porque a própria legislação ela é clara, quem assume o risco da atividade econômica é a empresa. Então ela tem que se proteger nesse sentido. "Ah, mas já é alegando que o funcionário vai furtar". Não, não é nesse sentido. Eu preciso proteger. Uhum. Né. E aí algumas situações foram sendo modificadas com autorização de colocação de câmeras, então aqueles funcionários que trabalham em bancadas, pode ter tranquilamente uma câmera direcionada ao exercício da atividade dele. Então tudo isso, Eduardo, é para tentar coibir e proteger o patrimônio do empregador. Perfeito. Hoje a gente fala muito da questão do dano moral no direito do trabalho, né? Algo que antigamente não vinha com tanta força como vem agora. A falta de anotação na carteira de trabalho gera dano moral? O entendimento, ele majoritário, ele é nesse sentido ou não? Nós tínhamos as 2 situações, né, trabalhista acho que é o pior ramo do direito para o bendito depende. Uhum. Porque muitas situações eram analisadas, tanto pelos juízes, vara do trabalho, quanto por alguns tribunais regionais. Então, nós tínhamos isso com muita tranquilidade, tanto é que, basicamente e dificilmente você pegava uma inicial trabalhista que tinha lá reconhecimento de vínculo sem um pedido de indenização. Né, e que foi mudado, porque antes você pegava a inicial, se você não tivesse lá o seu reconhecimento, a sua anotação na carteira de trabalho, e você entendesse que você preenchia todos os requisitos para se ser empregado, você montava a sua inicial pedindo: "Juiz, eu quero anotação na minha carteira, que o meu vínculo seja reconhecido como empregado e por conta disso eu tenho direito a todas as verbas trabalhistas, de natureza trabalhista, tanto contratual quanto rescisória". Esses eram os pedidos, porque era aquilo que você buscava, né. De um tempo para cá não, o dano moral ganhou essa proporção e, o fato de não se ter o registro era caracterização para indenização. E isso a gente teve também até agora, porque da semana retrasada para cá, o TST também já definiu. Não é a simples falta de anotação na CTPS que vai gerar a indenização por dano moral, E o que que vai gerar o dano moral. O empregado ele precisa provar que realmente o dano existiu. Então sabe aquelas regrinhas que a gente tem nos outros ramos do direito, principalmente no direito civil,
Que não é simplesmente chegar e falar: "Ah, tive o meu direito violado e por isso eu tenho direito à indenização", que era isso que estava acontecendo na trabalhista. De uma certa forma, uma banalização, né? Estava totalmente banalizado. Tem questões que você analisava, você falava: "Realmente, ó, deu um prejuízo aqui complicado", porque se o empregado tivesse a falta de registro, principalmente com relação ao cargo, impossibilitou que ele conseguisse uma nova colocação com aquele cargo que é maior, porque ele não conseguiu provar a experiência. Então, quando o empregado ele consegue provar isso, que realmente existiu esse dano, existiu esse prejuízo, a condenação ela tem que existir. Porque, de novo, né, é a mesma é o mesmo entendimento que eu tenho nas demais áreas do direito. No trabalhista também tem que ser dessa forma. Só que até então não. Simplesmente você falava: "Não tive registro". Ah, não teve? A empresa chegou em audiência e falou: "Realmente não registrei". Eu sei que você não registrou porque está aí, né, a carteira está sem anotação. Já caracterizava a indenização. Eram indenizações absurdas? Não, não era. A gente girava em torno aí de 5.000 a 10.000. Mas isso não é absurdo quando você pega uma empresa de médio e grande porte. Se você pega uma empresa pequena, Uhum. gente, a gente sabe, 5.000, 10.000 para essas empresas hoje é muito dinheiro. Muitas vezes ali é o pagamento de pelo menos 3 funcionários dela no No mês. mês. E Sim. se ela for tirar aqueles 5.000 para poder pagar aquela indenização, corre-se o risco de 3 funcionários ficarem sem receber salário no mês. Então, hoje o entendimento já não é mais esse. Não é mais esse. O empregado sem registro na carteira de trabalho precisa Provar. provar o prejuízo. Interessante. Houve uma mudança, né? A gente sentiu com a questão da pandemia, das audiências, né? De todo um contexto, né? Desde o atendimento ao cliente, que hoje por muitas vezes é online, até os movimentos jurídicos, como a exemplo, a audiência. Você que está na área de campo, né? Na parte trabalhista, você, você entende que houve uma melhora, que as audiências virtuais elas são mais céleres, elas conseguem atingir os mesmos objetivos do que tal reclamante, a reclamada, a testemunha, numa sala de audiência de frente para o juiz? Eu entendo que sim, tá? Talvez em algumas matérias não, mas a maioria sim. E eu estava comentando esses dias no escritório, com os advogados lá, eu falei: "Gente, o problema não é a audiência em si, é o ser humano". Que isso, correu aí os memes da Sim, vida, a gente já viu, né, empresa grande, que o preposto no hospital, ele teve eu que vi. entrar em audiência E a juíza se negou a como fazer, né? preposto, a juíza Se se negou. negou, né. Ou seja, uma empresa tão grande e mesmo que não fosse tão grande, pudesse ser uma empresa que tivesse um funcionário, até porque de 2017 para cá o preposto não precisa mais ser funcionário, ele só precisa ter Conhecimento conhecimento dos dos fatos. fatos, né, e a indignação você vê da própria juíza naquele sentido. Sim, ela até tentou, mas aí ela, o senhor está confortável? O senhor quer fazer? E aí chegou no momento que eu acompanhei também, ela falou: "Não, eu não vou fazer, o senhor precisa descansar", né. Não dá, porque você imagina a Você sabe se chegou a situação. penalizar a empresa? A Eu não vi o que, final, eu salvo não vi engano, a até na ata. verdade a empresa foi multada. E que não sinceramente, de forma mais do que correta. Sim, Gente, é sim, muito absurdo. É alguém num leito de hospital tendo que acessar uma audiência só porque é uma audiência virtual para poder ser preposto. É muito surreal, né. Então essas questões nós tivemos, uma outra também que foi recente, da testemunha na mesma sala que o advogado e que o autor, tentando se esconder embaixo da mesa. E aí o juiz muito olhou e falou: "Mas o ambiente é o mesmo, aquela parede, aquela janela é a mostra a mesma, sala. mostra a sala, gira aí a sua sua tela na sua câmera", né. Então são essas situações que infelizmente acabam prejudicando. Quando você pega audiências, onde se tem ali um comprometimento de todos os envolvidos, tá, tanto do judiciário, quanto do advogado do trabalhador, o advogado da empresa, você tem uma audiência normal, como se presencialmente Gente todos estivesse. estivessem. E essa questão, Eduardo, possibilitou, inclusive,
alguns pontos que a gente tinha muita dificuldade anteriormente. Faz uma semana também nós tivemos um caso, quando demos entrada na reclamação, o reclamante morava Brasil, e só que um mês depois ele teve uma proposta de trabalho muito boa nos Estados Unidos e ele se mudou, né? É óbvio, não ia se prender Brasil por conta de uma audiência trabalhista. E aí já começou todo o questionamento, porque eram empresas grandes também que estavam como reclamadas, e uma vara onde se tinha uma certa resistência, né, para ter audiência virtual. E aí nós peticionamos, eu falei: "Não, o máximo que a gente vai ouvir é não, e aí vamos ter que pedir desistência da ação, porque não tem como prosseguir, mas legalmente vamos tentar o que for possível", né, porque a própria legislação diz que o empregado pode ser representado por alguém em situações, necessárias, e está em outro país sem possibilidade de vir para um retorno e vir tão rápido, é um impedimento legal, né. E aí nós peticionamos e o juiz autorizou. Então ficou só o reclamante virtualmente e todos os demais, inclusive, nós do escritório presencialmente e ele virtual. E foi uma audiência tranquila, Tranquilo. normal, como se presencial ele estivesse, né. Outro assunto que a gente percebe aí que há movimentos, né, quanto a eventuais mudanças de pensamento, é a questão da acusação de improbidade, né, ou seja, o pedido de reversão de justa causa por acusação de improbidade. Isso gera dano moral? Gera, tá? E na nossa concepção, assim, isso é quase que majoritário, literalmente, tanto o judiciário quanto quem advoga para empregado, para empregador, é uma das situações onde não tem como a empresa fugir dessas questões. Lembra quando falamos lá da rescisão indireta, da cautela do FGTS que o empregado tem que ter? Na justa causa, é uma das situações, das hipóteses que a lei autoriza, na qual o empregador tem que ter a cautela maior possível. Porque, queira ou não, ele está acusando alguém de um crime, Uhum. né. Então ele precisa ter certeza de que efetivamente, primeiro, né, o crime tenha sido praticado, não é só uma suposição, e segundo, ele tem que ter certeza, o autor daquele crime. E às vezes, muitas vezes acontece assim acusações sem qualquer tipo de certeza. Ela roubou, ela pegou, né? Mas não existe essa certeza. Não tem uma sindicância, não tem uma investigação apurada, não tem nada. E uma outra questão que, na minha concepção, acaba complicando também um pouquinho a empresa, é que muitas vezes essas investigações, essas sindicâncias, elas são realizadas com o empregado nas dependências da empresa. Que investigação é essa? Onde você deixa a pessoa que você acusa ali. Ah, mas eu ainda não tenho certeza. A própria lei fala, suspende. Se tiver uma suspensão até 30 dias para investigação, é uma suspensão que não causa prejuízo nem para uma parte nem para outra. Uhum. Porque a empresa precisa ter essa cautela. Ah, mas se eu fizer isso, o empregado ele vai poder ir para a Justiça do Trabalho, pleitear a indenização por dano, porque ele foi suspenso? Não, de Não. forma alguma, porque aquela suspensão ela era necessária. Eu precisava confirmar a autoria do que aconteceu, a autoria do fato. É o que a gente tem hoje muito comum em algumas situações com furto, principalmente caixas, né? Quem trabalha com essa atividade, essa questão de furto, infelizmente, é muito corriqueira. E a apropriação indébita. Pessoal que trabalha com financeiro, com contas a pagar, a receber, isso é muito comum. Comum. Mas assim, "Ai, eu tenho certeza que isso está acontecendo". Tá, mas como é que você prova? Você tem uma filmagem? E às vezes até coloca outros colaboradores, né, no meio da Para história, poder para fazer poder. tudo isso, né. E ó o equívoco que a empresa acaba cometendo. E por isso que é muito bem acertada essa decisão. Então, quer dispensar por justa causa, eu não acho que deva, tem que fazer mesmo, né. Não é assim: "Ah, eu po", não, deve fazer. Até porque se você não faz e aquilo se circula na empresa que o fulano de tal furtou,
e que mesmo assim a empresa conseguiu comprovar e que a dispensa dele ocorreu sem justa causa, qual a probabilidade? Sim. Não estou dizendo que, né, todo mundo vai sair furtando na empresa, não é isso. Mas você já levanta uma brecha para os demais, para falar: fiquem tranquilos, podemos agir de determinada forma, porque a política da empresa é não dispensar por justa causa. Né? Então você acaba no ambiente causando um desgaste muito maior. Então, por isso, sempre o cuidado, a cautela, a certeza, a investigação. Seja um relatório, seja uma filmagem. Só cuidado muito com gravação, né? Porque a gente sabe que essas gravações tem todo esse questionamento, se aceita, se não, se pode ter tido ali alguma violação, algum corte naquele ponto. Mas é óbvio, quem lida com dinheiro, principalmente, né, os exemplos que a gente colocou aqui, as empresas têm outros meios de conseguir identificar. As pessoas que estão nos assistindo devem estar perguntando, né? Quando que ela vai falar da proposta da jornada 6x1, que é um dos assuntos aí mais comentados, né? Como está? Como estamos em relação a esse assunto? O olhar da Justiça do Trabalho. Como sempre, né? Até conversei com alguns juízes, ou em audiência, ou alguns juízes que eu já tenho alguns contatos, e a discussão é sempre a mesma, né? Eu acho que o ponto não é que o judiciário trabalhista não concorde com a redução da jornada. A questão maior foi como essa proposta ela foi apresentada, né? Porque se questiona realmente a redução ela é suficiente? Porque a proposta toda, ela só fala em qualidade de vida. Mas hoje, o problema, pensando em Brasil, para se ter qualidade de vida, é trabalhar menos? Não sei, né? Até porque se a gente analisar, desde 88, a própria Constituição Federal já autoriza a redução de jornada. Ela já deixa isso muito claro. Os sindicatos estão aí justamente também para isso, para negociar via convenção coletiva e principalmente acordo coletivo, essas reduções. Várias empresas hoje já adotam 5x2. E pior, com mais uma folga na semana. Então já é uma jornada 5x2 ainda com uma folga. Ou seja, essas empresas elas serão penalizadas com isso? Porque a proposta ela não fala, a partir de agora, 6x1, como que fica as empresas que já adotam uma escala menor? Sim. E também acredito que tem todo um reflexo trabalhista, tributário das empresas, né? Algo que é muito maior para você organizar do que simplesmente se limitar a essa questão Essa da questão, proposta. né? E a crítica, ela sempre vem, principalmente a minha, assim, não é que eu seja ou não favorável à proposta, não é esse ponto. Não é que eu não concorde com uma redução de jornada. Eu só não concordei, continuo não concordando com a proposta. Primeiro, ela pegar parâmetros de países que têm realidades culturais muito diferentes do Brasil e uma proposta onde se coloca totalmente qualidade de vida. E aí, de novo, você para analisar. Qualidade de vida, pensando num transporte público São Paulo, né, que a gente sabe que não é só São Paulo, porque vários outros estados, outras capitais têm o mesmo problema de locomoção que São Paulo tem, onde você dependendo do local onde você mora e a empresa, você chega a ficar 2 horas, 2h30 num trânsito. Então, que qualidade é essa? Que redução é essa que eu busco, mas não me preocupo com a outra ponta? Né? E a outra ponta, onde tudo isso começa, que é um negocinho simples chamado educação. Né? Não sei. Então, esse é o problema, Eduardo. Não é concordar ou discordar da redução da jornada. Porque eu ouvi muito isso. Nossa, Eli, mas você é advogada trabalhista, tinha que ser a primeira a falar que concorda. Eu falo, tá. E aí, quando eu estiver defendendo a empresa, eu falo o quê para ela? Né? Porque volto naquele mesmo questionamento. Não vejo um judiciário onde predomine somente uma parte, onde se favoreça somente um lado. E fora que a gente não está trazendo nenhuma inovação com essa 6x1, justamente por conta disso, porque a própria Constituição Federal, desde 88, já permite, já autoriza.
Para a gente finalizar, do teu ponto de vista, quais são as próximas inovações e mudanças que se fazem necessário para que a gente possa ter um direito de trabalho equilibrado nessa relação reclamada e reclamante? Ó, primeiro ponto, isso eu já defendo há muito tempo, mesmo antes de 2017, com a reforma trabalhista, mas isso vem de 88, que é a questão da unicidade sindical. Para mim, Brasil não tem estrutura para se ter unicidade sindical. O empregado e o empregador têm que ter opções de entidades sindicais. Eu não posso ter somente um sindicato para os advogados São Paulo. Eu tenho que ter pelo menos 3. Por quê? Porque eu posso gostar e me identificar com um, Hum. você, Eduardo, pode se identificar com o outro. Mas não, com essa questão da unicidade sindical, tanto Irle quanto Eduardo, obrigatoriamente estamos vinculados a esse Aquele sindicato. sindicato. Né? Então, a partir do momento que se muda essa unicidade para uma pluralidade sindical, talvez não dê certo, não sei, porque vai ser uma adaptação. Mas eu imagino, pelas realidades que a gente tenha, que isso vai funcionar. Porque você dá, principalmente para o empregador. Hoje as empresas elas ficam muito refém de algumas entidades sindicais. Porque eles já têm um padrão, eles já têm aquele parâmetro e obrigatoriamente todo mundo está vinculado àquilo. E eles tratam, uma coisa também que para a empresa é muito complicado, eles não diferenciam a pequena da média da grande. Eles querem tratar aquela que tem 2 empregados Da da mesma mesma forma que forma. aquela que tem 2 milhões. Eduardo, não tem como. Eu sei que o direito é o mesmo, nós estamos no mesmo local, na mesma base territorial, só que eu tenho que respeitar as desigualdades. Não posso jamais, principalmente financeiramente, querer comparar um pequeno com um grande. Isso não faz sentido, né? Isso acaba, por isso que todo mundo fala dessa questão da carga tributária para as empresas. É justamente por conta disso. Porque, inclusive, não se respeita também esses parâmetros. E isso as entidades sindicais elas acabam fazendo, tá? Para mim é o ponto assim essencial que se mexer nessa questão, a gente acaba tendo aí um direito do trabalho minimamente Entendi. mais igualitário, mais equiparado. E a balança lá da justiça, que a gente está tão acostumado, aí sim eu entendo que ela fica muito equilibrada. Que é isso que se busca, né? Pelo menos a Sim. gente estudou Com essa finalidade, com para essa essa para finalidade. essa e sempre ouvindo isso, né? A gente pisa numa sala de aula, a gente já ouve isso. A gente tem que ter sempre aqui uma balança muito equilibrada. Por isso que a dama da justiça está vendada, Sim. né? Por isso a minha discussão sempre nesse sentido. Gente, direito do trabalho tem que defender, tem que defender. É a mesma coisa, a partir do pressuposto que todo e qualquer juiz trabalhista são totalmente paternalistas. Não, eles não são. Tem um juiz hoje muito coerente, você pega decisões assim excelentes, onde eles tratam efetivamente o direito com toda essa igualdade. Querido, você entrou com ação, você é a parte mais fraca, você é um empregado, sim. Só que você não conseguiu me provar. Porque além do direito material, eu tenho o direito processual. E aqui, Uhum. nessa parte específica, você não conseguiu me provar. Então, eu não tenho como punir a empresa por conta disso. Empresa, aqui a prova era sua. Você não conseguiu descaracterizar nesse sentido. Então, infelizmente, eu vou ter que te condenar. Ah, mas é porque a justiça é paternalista? Não. É porque, infelizmente, também a gente ainda tem empresas que não faz o que deveria fazer. É simples assim. Quando eu ouço sempre a questão do compliance trabalhista, eu falo, gente, não tem segredo compliance trabalhista. É seguir a legislação. Sim. Se você seguiu a legislação, você já tem o seu compliance muito bem aplicado na sua empresa. Agora, a empresa que utiliza, ela sabe como que ela tem que fazer, mas ela assume a responsabilidade, assume o risco de fazer diferente daquilo, aí desculpa, eu não tenho o que fazer. Não é porque o judiciário é paternalista nesse sentido, de forma nenhuma. É porque você, empregador, você, empresa, não conseguiu provar ou descaracterizar o que A precisava. situação. Eileen, muito obrigado pela sua participação. As informações aqui foram valiosíssimas. Queria que você deixasse, se tiver alguma rede social, para quem está nos assistindo, te seguir, seguir o teu trabalho. Tá?
Pode ser um Instagram, meu Instagram é @irleycorreia, então estou por lá sempre tentando trazer as inovações e as atualizações do direito do trabalho. É isso aí, pessoal. Estamos finalizando o primeiro episódio da terceira temporada do podcast sobre jurisdição. Vejo vocês no próximo episódio.